Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 motivos para você ir para o Aurora. Bom, já tinha gravado anteriormente um conteúdo onde eu expliquei como o Aurora salvou minha pele. Vou deixar o link aqui embaixo mostrando um pouco dessa história para vocês verem como é interessante quando você vai buscar cases reais da utilização desse processo. Nesse vídeo de hoje eu quero pontuar 5 motivos que eu acho relevantes para você refletir antes de ir para o Aurora. Certamente foram motivos que eu também levei em conta e que me fizeram fazer essa mudança. Eu pontuei aqui, pessoal, e nesse vídeo eu vou também, não precisa ficar tranquilo, porque aqui embaixo eu vou deixar o link mostrando mais informações sobre esses pontos que eu vou colocar aqui para que você possa aprofundar as suas investigações. Afinal, mudar a sua engine do seu banco de dados, ou melhor, mudar, se você está trabalhando atualmente com RDS, passar a utilizar o AWS, o RDS Aurora, pode ser uma mudança bem expressiva para o que você já está acostumado hoje em dia. As mudanças, pessoal, quando você faz esse chaveamento, sair de um banco RDS para o RDS Aurora, a mudança basicamente vai ser apenas de URLs, digamos assim. A grande mudança que vai acontecer é na filosofia de trabalho do Aurora. E aí está os 5 motivos que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Primeira delas, pessoal, performance. Trouxe aqui, deixa eu até ler aqui para vocês, trouxe aqui para me ajudar, essa colinha aqui. Primeira delas, performance. Eu vou deixar um link aqui para vocês mostrando um benchmark comparando a performance do Aurora com... só lembrando, pessoal, para quem não conhece o Aurora é um banco de dados, relacional, é uma engine construída pela AWS, na nuvem da AWS, para que você possa ter o seu banco de dados relacional lá utilizando engines de mercado. Atualmente o Amazon Aurora conta com a engine do PostgreSQL e do MySQL. Ou seja, se você trabalha com PostgreSQL, basta você levar seu SGDB para o Aurora que vai funcionar normalmente, assim como o MySQL. O processo de funcionamento, de consulta, de trazer os dados e de escrever os dados é basicamente o mesmo. O que muda é a arquitetura desse banco. Ele foi totalmente redesenhado para o modelo de banco de dados de mercado. Esse que eu estou falando foram construídos ali por volta dos anos 80 e esses modelos, esse modelo que a AWS construiu, o RDS Aurora, foi construído pensado 100% na nuvem. Uma arquitetura totalmente redesenhada, pensado em réplica entre zonas de disponibilidade, conceitos de header, conceitos de cluster e outros conceitos mais avançados. Então, esse primeiro benchmark que a AWS dispõe é mostrando que o Aurora consegue ser 3 vezes mais rápido quando você compara o PostgreSQL utilizando EC2 comparado ao mesmo poder computacional utilizando o Aurora com PostgreSQL. Vou deixar para vocês o link dessa parte que fala esse post e mostra esse benchmark para que você possa ver todas essas informações, tá? Outro ponto, pessoal, muito interessante que eu gosto da Aurora é o Performance Insights. No link eu vou deixar aqui embaixo, você vai conseguir dar uma olhada como é que funcionaria o Performance Insights, mas a grande questão do Performance Insights, pessoal, é que ele vai te dar uma granularidade visual do que está acontecendo no seu banco de dados naquele exato momento. Ele vai te mostrar quais são as consultas mais caras, o que está gerando bloqueio, o que está deixando uma espera maior nas operações do seu banco de dados, vai te dar um panorama mais interessante, desenhado especificamente para o Aurora, tá? No caso, o Performance Insights é um recurso exclusivo do Aurora e você vai poder utilizar nessas duas engines, tanto na do PostgreSQL quanto na do MySQL. Outro conceito, pessoal, muito interessante no Aurora é que ele trabalha com o conceito de headers. Então, o conceito de headers, pessoal, vai funcionar da seguinte forma: você vai ter à sua disposição um endpoint. Quando você aloca o Aurora, ele vai construir um cluster para você, tá? Então, embaixo desse cluster, você vai ter fornecido 2 endpoints, um endpoint de escrita e um endpoint de leitura. Esse endpoint de escrita vai funcionar como um master. Ele vai conseguir fazer leitura e escrita, desde que embaixo desse você possua apenas uma instância atendendo ao seu cluster, digamos assim. Quando você cria simplesmente o RDS Aurora, ele vai levantar por padrão com uma instância. Então, essa uma instância que vai te atender, você vai conseguir fazer leitura e escrita nela. A partir do momento que você consegue adicionar novos headers, o que é que vai acontecer? O seu endpoint de escrita, ele vai apontar para o seu principal de escrita, e o endpoint de leitura,
ele vai ter, você vai saber pela URL que ele vai ter lá um RO nesse endpoint, ele vai fazer essa leitura dos headers. Aí você pode se perguntar, poxa, Henrique, e os dados? Estou escrevendo numa instância e eu vou ler de outra. Esse tempo que os dados vão estar replicados. É justamente onde está o grande legal desse redesenho que a AWS fez. Com esse conceito que ela fez, utilizando toda uma arquitetura de nuvem e utilizando o S3 para compartilhar, para share só os chunks do que teve de novo no seu banco de dados, você consegue ter um replica lag. Podemos chamar, a nomenclatura adequada seria o replica lag, o tempo da réplica entre a escrita e as leituras, muito baixo. No meu caso, da minha infraestrutura que eu monitoro, esse replica lag varia ali em torno de 10 a 15 milissegundos. Ou seja, praticamente você vai conseguir consultar em tempo real. Você escreveu, numa janela de 10 a 15 milissegundos, os dados já estão disponíveis em todos os headers. Deixa eu compartilhar, inclusive, uma imagem aqui com vocês, que eu tenho aqui desse próprio link que eu vou compartilhar com vocês, que mostra um pouquinho mais como é que funciona essa questão do cluster, tá, pessoal? Ó, a questão do cluster, aqui ele tem algumas explicações a mais, mas aqui ele mostra mais como é que funciona esse processo de leitura e de escrita. Aqui, imagine, por exemplo, que você acabou de criar um RDS Aurora e você vai ter por padrão levantado a sua instância primária. Você vai ter levantado apenas uma, tá? Se você tiver apenas essa, então você vai fazer escrita e leitura dela, tá? A partir do momento que você quiser, você pode adicionar headers. Então, nesse caso aqui, ele tem 2 headers adicionados. Um header aqui, ou melhor, tem 3 headers, né? Um header aqui, outro header aqui e outro header aqui. E o que acontece, pessoal? Quando você vai fazer escrita, perceba que ele vai escrever na instância principal e vai escrever nas cópias, do que ele chama aqui de volumes do cluster. Ele vai escrever em todas as cópias a mesma informação. Então o que acontece? Com essa arquitetura que ele propõe aqui, que ele mostra do funcionamento do Aurora, quando você for fazer a leitura, esse dado já vai estar disponível aqui em todos os outros headers que você tiver aqui dentro do seu cluster. E para escrita, ele escreve ao mesmo tempo em todos, você pode perceber aqui, mas quando você vai pegar o endpoint do seu cluster para fazer a leitura, ele vai buscar sempre escrever aqui nesse primário, tá? E é o primário que faz a escrita nas cópias, como você pode ver aqui. E aí, tendo essas cópias aqui embaixo, esses volumes, as suas instâncias de réplica, seus headers, é que vão puxar os dados aqui dela. Beleza? Aqui embaixo ele fala um pouco mais, pessoal, dessa questão dos endpoints, como eu expliquei aqui, ó. Você tem um master, quando você cria apenas uma instância no Aurora, que é o padrão dele, você vai ter aqui o master, tá? Aqui ele vai ter 2 cópias em cada AZ que você alocar. Então, se tiver só um AZ, você vai ter 2 cópias lá. Isso é mais uma garantia que ele te dá também. E quando você for adicionando headers, o que é que vai acontecer? Você vai passar a ler por outro canal. Então, dessa forma, seu banco aqui, ele vai ficar totalmente, essa instância aqui vai ficar totalmente isolada e você vai ter um canal de leitura totalmente separado quando você adiciona o headers. Então, certamente, isso vai desafogar muito o seu banco de dados, tá? Isso é bem interessante para quem está enfrentando problemas de gargalo, tá? Aqui ele mostra que ele faz o balanceamento da carga entre os headers. Isso, pessoal, é o que é o legal do Aurora. Ele entrega tudo isso para você automaticamente. Ao momento que você cria um cluster, sempre quando você criar um novo Aurora, você vai estar criando um cluster. E aqui ele já apontou para você, ó, o endpoint do cluster é esse. E o endpoint de leitura que ele chama é esse aqui, ó. Tá aqui a particularidade, tem aqui o RO. Então esse RO, se você tiver somente uma instância, ele vai apontar para esse master. Se você tiver mais de uma instância, vai ter um master que vai receber as escritas e as leituras vão ser sempre dos read réplicas, tá? Então essa é uma arquitetura realmente bem interessante que vai com certeza te ajudar muito nesse modelo de arquitetura que ele propõe. O que mais, pessoal, poderia colocar aqui? Outro ponto muito interessante é você ter a liberdade da preocupação com free storage. Minha experiência pessoal, minha experiência particular, eu já trabalhei com RDS, tanto para SQL Server, como para MySQL,
com o PostgreSQL, antes de trabalhar massivamente com o Aurora. Quando eu trabalhava com o SQL Server, isso até 2016, trabalhava com SQL Server, você tinha uma preocupação de alocar o storage que você iria precisar durante toda a sua vida ali no RDS, tá? Ele não tinha a capacidade de ficar alocando automaticamente mais espaço à medida que você for precisando. Isso, se você não projetar um tamanho bacana, pessoal, pode ser um desastre. Você pode, a determinado momento, ter que restaurar o seu RDS para uma instância que tenha um storage maior para você, tá? Isso eu não sei como é que está recentemente para o SQL Server, mas esse é o comportamento que eu tinha até 2016 e enfrentei até problemas com isso. Quando eu passei a utilizar o PostgreSQL e também o MySQL, você já tem um comportamento diferente. Você pode ir alocando essa janela a cada 10%. Ou seja, vamos supor que eu aloquei 20 GB para o meu banco. Então, se eu quiser que ele vá crescendo automaticamente, eu posso dizer, olha, cresce a cada... Chegou 10% do limite da capacidade, ou seja, faltando 10% para completar os 100%, aloca mais 10%. E por aí vai. Você pode configurar outros gatilhos, mas o ponto é, no momento que você está fazendo essa alocação, sua aplicação vai sofrer um pouco na performance naquele momento, tá? Então, um ponto que termina, tranquilo você ter esse free storage, até porque ele não vai ser, esse gatilho para liberar mais espaço não vai ser acionado a todo momento, só quando acontecer esses picos. Mas se sua aplicação tiver um crescimento imprevisível, ela pode terminar tendo problema de performance, mais uma vez, se você não alocar o adequado. Já na Aurora, pessoal, acontece ao contrário. Você não tem que alocar quanto você precisa. Ele vai consumindo até um teto que você pode colocar se você quiser colocar, tá? Então você vai sendo apenas cobrado pelo que ele for consumindo. Diferente do outro cenário que se você alocasse 50 GB, você já pagaria pelos 50 GB, por mais que você usasse só 10 GB, por exemplo, no Aurora você paga apenas pelo que utilizar. Então, certamente é um modelo de cobrança muito mais justo, tá? Vamos ver o que eu tenho mais aqui? Ó, já falei do Performance, já falei do Performance Insight, falei do Replica Lag, falei da arquitetura do cluster, mostrei até o exemplo aqui para vocês, e mostrei também a questão do Free Storage, tá? Falei também do Free Storage. Um ponto importante, pessoal, acho que esse ponto também é para decisão se você vai ou não para o Aurora, é saber como é que está o seu poder computacional relacionado ao banco. Se você ainda está utilizando um banco T3 Micro, por exemplo, ou um T3 Small, ou nessa categoria que você precisa apenas 2 GB de memória, pode ser que o Aurora ainda não seja para você. Até porque atualmente o menor tamanho do Aurora é o T3 Medium, tá? Então não faz sentido você ir para o Aurora apenas para ter um custo maior. A não ser que você já queira ter esses benefícios de cluster, trabalhar com reader e esteja também pensando numa projeção maior para o seu banco de dados. Tem outra parte também muito interessante no Aurora que é o conceito do failover. Que ele, em teste recente que eu fiz, pessoal, minha aplicação ficou, no pior cenário do failover, minha aplicação ficou fora do ar por 9 segundos. Ou seja, o processo failover extremamente rápido e eficiente. Até nesse documento que ele explica todo o processo do failover, também ele fala como você aproximar esse número cada vez mais de zero. Tem a ver com o conceito de Keep Alive, coisas que não vão ser cobertas nesse vídeo. Mas provavelmente esse conceito, no meu caso, de levar 9 segundos, provavelmente com algum redesenho de aplicação, esse tempo pode ser ainda mais reduzido. Se fizer sentido para a sua realidade. Para mim não faz. É um tempo aceitável, até porque um cenário de failover vai ser um cenário raro de acontecer, e se acontecer um downtime nessa magnitude, é até aceitável para a minha realidade. Beleza? Então, importante, pessoal, veja os benefícios que eu coloquei aqui e também veja esse contra referente ao seu poder computacional de utilização. Se for abaixo de um T3 Medium, pode ser que ainda não vale a pena você ir para a Aurora. Mas, se sua realidade já se encaixar nisso e você projeta um crescimento expressivo para o seu banco de dados, certamente para a Aurora pode ser o próximo passo que você vai dar na sua aplicação para levar ela para um próximo nível. Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não participa do nosso canal, se inscreva também. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre os pontos que eu coloquei aqui, pode deixar comentado aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Também vou deixar aqui embaixo o link para o nosso canal do Telegram, tá? Muito importante, pois toda semana eu estou compartilhando um vídeo gratuito de um treinamento pago que eu tenho, que é o Formação AWS Módulo 1. Toda terça-feira, às 14h45, eu estou liberando uma nova aula.
Então, se você participar do canal do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai ser notificado sempre que eu liberar uma nova aula. Então, dessa forma, você vai coletar esse benefício de ter mais esse conteúdo gratuito, pois esse conteúdo fica disponível lá somente por uma semana. Beleza, galera? Então, com isso eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.